Oi, tudo bem? Meu nome é Milena, eu sou médica veterinária. Eu me formei ano passado, em 2021, pelo Centro Universitário Integrado. Eu sou a atual residente do Sesumar em Clínica Médica de Animais Silvestres. Eu fico no CAFS, que fica aqui dentro da fazenda, da Biotech. E assim, a gente tem aqui duas estruturas, o CAFS e o mantenedor. O mantenedor são os animais que vão ficar aqui, eles são mantidos aqui sobre a custódia, recebem alimentação, tudo normalmente, é feito todo o manejo dele, tudo é feito aqui, com o pessoal daqui. E a gente tem o CAFS. O CAFS é o Centro de Atendimento a Animais Silvestres. E a gente tem, e esse CAFS, ele é em parceria com o Instituto Água e Terra, o IAT. Então são assim, os animais que chegam aqui pra gente pelo IAT, tanto de Paranavaí quanto de Maringá, são animais que são apreendidos, são oriundos de tráfico, são animais que a população encontra machucado e leva até o IAT e eles direcionam pra gente. Também são animais que as pessoas têm ilegalmente, percebem que não é certo fazer isso, percebem que eles não conseguem dar o que o animal precisa, e daí esses animais são direcionados para o IAT, que depois passa aqui pra gente. Só que assim, o CAFS, ele é um lugar temporário para esses animais. Esses animais, eles vêm para cá, para eles poderem receber atendimento, receber o que precisar, e eles terem um lugar para ficar até eles terem outro lugar para ser destinados. Eles ir para algum zoológico, para algum outro mantenedor, ou os animais têm a possibilidade de soltura, que daí depois daqui eles vão para a natureza. Daí seria essa assim é mais ou menos assim como que funciona o CAFES aqui. Aqui no mantenedor a gente tá com 11 araras, 22 papagaios e 5 maritacas de aves maiores. Aí a gente tem de aves menores, a gente tem desculpa, é muita ave. A gente tem canário da terra, tem tico-tico-rei, azulão. Daí são esses, acho que são esses que a gente tá tendo aqui agora. E daí, pelo CAPES, a gente tem maritacas, tem papagaios, tem trinca-ferro, pássaro preto, azulão, canário. São todos aí pelo CAPES. Alguns vão ser destinados à soltura e outros vão para algum mantenedor. Mas por enquanto eles estão aqui. A gente também tem uma coruja buraqueira. Ela vai ser destinada porque ela não tem uma das asas. Foi necessário fazer a amputação de uma das asas e ela já veio pra gente com a asa amputada, tudo certo. Então ela vai ficar aqui até a gente ter outro lugar para conseguir fazer a destinação dela. Assim, daí as meninas do GES entraram em contato comigo para poder falar um pouco sobre algum assunto aqui que pudesse ajudar vocês e que a gente tivesse aqui contato para poder ter uma experiência mais legal assim para poder passar. Nisso, a gente tem aqui dois macacos pregos, a Tica e o Chico. Daí, com isso, a gente acabou escolhendo. Sim, eu conversei com as meninas e eu vou falar um pouco sobre a adaptação de macaco prego em cativeiro. Daí, eu vou estar passando para vocês agora. Então, vamos começar a falar um pouco sobre a adaptação de macaco prego em cativeiro. Mas antes de começar, eu separei também algumas fotos aqui da estrutura, porque eu acho que alguns ainda não conheceram, não tiveram oportunidade. Então, eu vou estar mostrando aqui. E aqui a gente vai ter o mantenedor, ele é composto por dois viveiros, o viveiro grande, que essa primeira foto aqui é o viveiro das araras, e esse viveiro do meio é o viveiro médio, que é para as aves menores. Nele só estamos com um merro, uma maritaca e um papagaio. E o viveiro aqui do canto das araras também. Tem um pequenininho dentro desse viveiro médio que ele vai ser envelopado com uma trama menor de grade para a gente conseguir colocar os passeriformes, o tico-tico-rei, o canário, daí eles vão todos ali. Daí, aqui temos também uma foto de uma arara, de dois papagaios e as araras novamente ali na árvore. Não sei se dá pra vocês verem, mas a casinha tá com o telhado totalmente destruído. Tem umas que não tem mais lado, porque elas comeram tudo. Elas gostam de comer, elas gostam de destruir. E a gente deixa, porque elas estão exercendo um comportamento natural delas, que é fazer isso mesmo. Então, pra gente é bom que isso ajuda também, pra elas estarem
adaptadas para ela ter um bom bem-estar. Daí aqui a gente tem a estrutura dos mamíferos e de aves maiores que não vão caber assim em gaiola. Daí essa parte é do CAPS, então é temporariamente para os animais. Nela, por enquanto, a gente está com os 2 macacos pregos, eles ficam separados, não temos aqui a possibilidade de juntar os 2. E temos também um cachorro do mato, só que hoje ele não está aqui porque ele está no hospital veterinário do Sesumar, que ele vai precisar fazer uma cirurgia, então por enquanto ele está lá. Daí aqui a gente tem as 10 portinhas, todas assim. Elas têm pequenas portinholas embaixo, que é onde a gente consegue pôr água e pôr comida sem precisar entrar dentro do recinto, porque às vezes é necessário fazer alguma alimentação, alguma coisa, às vezes o animal não é tão receptivo para a gente estar sempre entrando dentro do lugar. Então essas portinhas foram pensadas para isso, para a gente não precisar ter o contato direto com os animais que são animais mais bravos. Então, daí vou começar a falar também um pouco sobre o Chico e a Tica. Os dois vieram pelo IAT, são macacos pregos, e eles têm, assim, histórias diferentes. A Tica, ela foi criada por uma família humana desde que era um filhote. Eles encontraram ela, acho que a mãe da Tica, os irmãozinhos tinham morrido, foi passado assim pra gente, e ela ficou com essa família durante 6 anos. Só que daí a família, ela percebeu que ela não tinha mais condições de cuidar dela, porque são animais que demandam muito trabalho, precisam de trabalho constante, tem que estar sempre com ele, porque são terríveis, eles quebram as coisas, eles abrem portas, eles fazem tudo. Então era um animal que demandava 24 horas de cuidado, e eles não estavam mais conseguindo fazer isso pelo animal. Então daí eles perceberam que seria o melhor, seria achar um lugar melhor para ela. Daí isso eles entraram em contato com o IAT de Paranavaí, e eles fizeram todos os processos necessários para ela poder vir para cá, para o CAFES. O Chico, ele foi encontrado em Maringá, ele apareceu no quintal de uma pessoa e ficou lá alguns dias, pelo que a gente conseguiu entender. E daí essa pessoa achou melhor levar para o IAT e de lá o IAT encaminhou para a gente. Então, e daí eu vou continuar falando sobre a adaptação deles, e para falar sobre isso a gente precisa levar algumas coisas em consideração. E uma delas é o bem-estar do animal. Para o animal ele ter um bem-estar, ele precisa de 3 pontos que precisam estar bons. O estado psicológico, a gente tem que se basear nos sentimentos e as emoções do animal, porque são indivíduos que com frustração, medo ou ansiedade, esse bem-estar vai estar prejudicado. Então, são animais que a gente tem que cuidar bem. O funcionamento biológico, que eles têm que manter as suas funções biológicas em equilíbrio. Então, eles têm que ser capazes de crescer e reproduzir normalmente. E a gente tem que levar também em conta a vida natural, presumindo que os animais que os animais em cativeiro eles precisam ser mantidos em ambientes próximos ao seu ambiente natural, o mais próximo possível. Dentro do bem-estar também nós temos, acho que, as 5 liberdades, acho que todo mundo já deve ter ouvido pelo menos falar um pouco, que seriam: o animal tem que estar livre de sede e fome, livre de desconforto, livre de dor e livre para expressar o comportamento natural e livre de medo e estresse. Esses 5 pontos, eles precisam estar presentes para a gente poder falar que o animal está com um bom bem-estar, que está num momento em que ele está bem, não tem fome, não tem sede, está confortável, ele não tem dor, ele não tem doença, ele não tem nada assim, não tem medo, estresse. A gente precisa de tudo isso para a gente poder falar que o animal está em bem-estar, que o bem-estar está presente para aquele animal ali. Esse daqui é o Chico, eu esqueci de falar, mas aquela outra que apareceu no primeiro slide é a Tica, e esse é o Chico. O Chico, ele chegou não faz muito tempo aqui pra gente, e ele é muito fofinho. A gente, se pudesse, a gente sentava lá e ficava olhando eles comer o dia inteiro. Eu até coloquei mais uns vídeos pra frente,
pra vocês verem eles comendo, porque é muito fofinho e se eu pudesse eu passava o dia inteiro olhando. Então tá. Mas continuando. Outra coisa que a gente tem que estar sempre prestando atenção em relação a animais em cativeiros é se eles apresentam as estereotipias. O que seriam isso? Seriam os padrões comportamentais repetitivos e invariantes. Eles vão estar sempre fazendo aquilo, não vai mudar. Se balançar, andar de um lado para o outro. Não sei se vocês já foram, às vezes, em algum zoológico que tem um tigre ou um leão, alguma coisa, eles estão sempre fazendo o mesmo caminho, constantemente, eles não param. Isso é uma estereotipia. E daí são situações em que o indivíduo não tem controle do ambiente. Isso acontece muito em cativeiro. São devido aos animais eles estarem frustrados, estressados, alguma ameaça, ou eles não terem nada para fazer, nenhuma estimulação para que eles tenham, que eles possam exercer também o seu comportamento natural. Isso vai estressar o animal e vai levar eles a estarem realizando esses momentos estereotipados, repetitivos. E deixa eu ver, acho que eu coloquei um vídeo aqui agora, do Chico. Desde que ele chegou, ele faz isso. Agora conseguimos diminuir um pouco, mas ele ainda tem momentos em que ele tá fazendo. Ele abraça o paninho dele, a cobertinha, e fica pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. Ele não para. Às vezes ele para, come e daí ele volta. Mas, desde que ele chegou, ele faz isso. A gente conseguiu diminuir a frequência que ele tá realizando esses movimentos, mas continua por enquanto. E daí, pra gente conseguir ter um animal no cativeiro, conseguir adaptar ele, a gente precisa do enriquecimento ambiental. A gente precisa criar um ambiente propício para esse animal. A gente precisa ter alguma coisa que ele possa fazer para estar estimulando o sistema cognitivo, tá exercendo suas capacidades, tudo. Então, a gente precisa criar um ambiente de cativeiro complexo, interativo, e precisamos aumentar os comportamentos naturais da espécie, aumentar a capacidade deles estarem exercendo esses comportamentos. Por exemplo, sabe quando foge a palavra? Por exemplo, as araras, elas precisam estar roendo uma madeira, fazendo alguma coisa. Então, a gente colocou, as casinhas de madeira foram pensadas já nisso, elas terem um lugar para elas ir lá e exercer esse comportamento. Isso ajuda o animal, diminui o estresse, o enriquecimento ambiental. E quando o animal está num ambiente enriquecido, eles são mais aptos a resolver problemas e eles vão reagir melhor nas situações corriqueiras do cativeiro. Por exemplo, na hora de manejo, de limpeza, eles não estando tão estressados, eles terem um ambiente próprio para eles, pensado neles, eles vão conseguir reagir melhor durante essas situações. Só que assim, o enriquecimento ambiental a gente tem que levar em conta as nossas limitações, porque não é simplesmente, vou fazer tudo. Às vezes você não vai ter a disposição ou o seu lugar não suporta, não comporta o que você quer fazer. Daí, por exemplo, aqui a gente queria poder fazer a introdução do Chico e da Tica juntos para ficar já os dois já começar isso. Só que a gente não tem uma estrutura adequada para isso, a gente ainda não consegue fazer isso. Porque como eles ficam aqui temporariamente, os recintos deles a gente não tem assim a possibilidade de fazer uma aproximação sem ser direta. A gente não consegue. Então a gente tem que levar isso em conta na hora de planejar tudo. Então, daí estamos no enriquecimento ambiental, a gente também pode separar ele em 5 pontos. O social, que daí são as espécies que são mantidas com coespécies, espécies solitárias, que vão ter interações infrequentes, que daí pode misturar espécies não humanas ou proporcionar interações entre humanos e os animais em forma de brincadeira, alimentação, sessão de treinamento. Isso tem como ser feito. O ambiente físico do animal, que vai do tamanho do recinto, da forma do recinto, se eles são adaptados à necessidade de cada espécie, se apresenta água,
o substrato apropriado, estrutura para escalada, caixa para ninho, puleiro, toca, a temperatura, umidade, a insolação, tudo isso que a gente consegue controlar, que a gente pode melhorar para o animal, entra no ponto de ambiente físico. Temos também o ponto do cognitivo do animal, que vai proporcionar situações de aprendizagem como alimentadores quebra-cabeça, caixa de ferramenta. Não é caixa de ferramenta, não, desculpa, gente. É ferramenta. Interação com seres humanos de forma de treinamento e exploração do ambiente. Temos também o sensorial, que daí são os sentidos que são estimulados com brinquedos, que vão apresentar textura, cheiro, recinto quando tem música de fundo e a visão de atividades externas. E o último ponto seria o quesito alimentar, que vai ser fornecer alimentos novos, que geralmente não estão incluídos na dieta do animal, que daí pode ser também tipo, esconder a comida, apresentá-la de forma diferenciada, tudo isso é possível fazer. Tá. Daí aqui tem um vídeo do recinto da Tica, a casinha dela, esses potinhos com as tampinhas, a gente esconde ração lá, para ela procurar, tem a escadinha, a casinha, tudo certinho. E daí eu vou falar agora também um pouco dos macacos pregos. Fala assim bem por cima, porque as meninas comentaram, vocês já tiveram aulas de primata também, para também não ficar muito extenso. Os macacos pregos, eles possuem uma dieta onívora e generalista. Em ambientes naturais, assim, eles vão se alimentar de frutas, sementes, insetos, raízes, cascas de árvore, brotos, folha, caule, pequenos vertebrados, tudo isso eles vão estar se alimentando. Eles possuem o hábito diurno e eles são estrategistas no quesito de forrageiros e os extrativistas e oportunistas. Eles são extremamente agitados e eles exploram os mais variados tipos de ambiente. Eles têm uma adaptabilidade ecológica que vai fazer com que eles se adaptem bem às variações ambientais e sazonais, que eles vão conseguir sobreviver em ambientes alterados pelo homem, como áreas de florestas, desculpa, as áreas fragmentadas e degradadas. Então, daí como eles têm essa ampla flexibilidade comportamental, eles deveriam sobreviver bem em ambientes cativos. Só que em muitos casos, devido à artificialidade do cativeiro, com pouco espaço e poucas opções, daí também tendo manejo e contato excessivo com seres humanos, não é possível desses animais estarem exercendo o seu comportamento natural. Daí, com isso, eles podem se tornar apáticos, agressivos e frequentemente demonstrando comportamentos anormais que vão ser daí indicativos de estresse. Daí, nesse caso, aparecem daí já as estereotipias que eles começam a demonstrar. Os não cativos, eles devem receber, então, uma atenção especial quando eles são alojados. Sendo em grupos, eles são alojados em grupos e mantidos em ambientes enriquecidos, eles vão ter uma oportunidade de estar realizando as atividades típicas da sua espécie. Então, se pega assim um bando de macacos e colocam ele num ambiente enriquecido, um ambiente propício para eles, que eles consigam estar realizando as atividades deles, vão ser animais que não vão estar no momento de estresse. Eles vão estar com bom bem-estar, se você levar tudo em conta, se você fizer as adaptações de acordo com o que eles precisam mesmo. E aqui tem um vídeo da Tica comendo. Ela tá sentadinha ali encostada porque a gente tá com o estagiário do lado de fora e elas estavam conversando com ela. Daí ela fica toda animada, come muito feliz olhando para eles. Aqui ela tá comendo uma banana. A gente tá sempre assim,
por perto quando ela tá comendo, porque a gente percebeu que ela come bem melhor, com estimulação, com alguém conversando com ela, ela come feliz. Às vezes ela nem tá comendo na hora, é só chegar alguém perto do recinto dela, ela já pega a comida dela para comer. Aqui ela tá já no pepino, ela tava aceitando carinho, não fazia muito tempo que ela tinha vindo, e daí assim, a gente tenta o máximo possível, tá, dando essa estimulação para ela, porque como é um animal que veio de família, ela precisa desse contato, assim, por enquanto. Então, vou estar falando agora também um pouquinho como que foi a adaptação da Tica aqui com a gente. Ela chegou, ela mamava mamadeira toda noite na hora de dormir e comia bolachinha de coco. E assim, o que a gente fez? A gente manteve a mamadeira por mais um tempo, pra gente fazer o desmame gradativo, porque era muito um apoio emocional que ela tinha com aquilo. Não era necessidade fisiológica, era emocional que ela tinha. Toda noite ela ganhava a mamadeira no colo, depois ia pra caminha com 2 bolachinhas de coco. Então, a gente manteve a mamadeira, trocou a bolacha por bolacha de água e sal, pra gente ir aos poucos tirando, mudando essa alimentação para uma alimentação adequada para ela. Não foi fácil, a mamadeira a gente estava diminuindo aos poucos, até que um dia ela comeu o bico. Depois que ela comeu o bico, a gente aproveitou, a gente tentou fazer um mingauzinho com alguma coisa assim para dar um sustento para ela durante esse período que ela ficou sem a mamadeira, mas ela não aceitou. Daí a gente voltou então com as frutas, com a ração, no horário que seria uma má de tardezinha, e deu tudo certo. Ela se adaptou depois e a gente seguiu assim. As bolachinhas a gente raramente dá um dia quando ela tá muito estressada ou acontece alguma coisa, algum evento que a gente precisa mudar ela do recinto. Daí a gente dá uma bolachinha de água e sal para ajudar nesse momento. Fora isso, ela tá com a alimentação daí agora correta. Alimentação de frutas, legumes, ovo cozido, ração, tudo isso. Outra coisa que ela gosta, que a gente, a gente sempre deixa, é tomar água na mangueira. Toda vez quando vai fazer a limpeza do recinto, eu tenho que pôr a mangueira pra ela, que ela vai lá e vai tomar água na mangueira. E a gente deixa, porque é só água normal mesmo, e ela tem o potinho dela, só que ela gosta da água da mangueira, então... Como que a gente vai falar não pra um bichinho tão fofinho que só quer tomar uma aguinha, né? Daí a gente mantém. Vamos ver. Fora isso, com a Nájila, ela é super carinhosa. Adotou a Nájila como mãe. Tanto que se ela tá com a Nájila, eu não posso chegar perto de jeito nenhum. Porque ela fica agitada, ela tenta... Ela já quer vir mais pro lado. Daí a gente deixa ela no momento das duas lá. Fico mais longe só se precisar de alguma coisa. Mas fora isso, ela se adaptou. Ela chegou com um momento com uma estereotipia muito grande de ir para um cantinho e voltar, ir para um cantinho e voltar. Ela faz agora, mas é muito raro. Conseguimos diminuir tipo 85% dos momentos de estereotipados dela. E isso pra gente é um grande avanço. O Chico foi mais tranquilo, ele chegou, ele não tinha bolacha, não tinha mamar, não tinha nada disso, então a gente entrou com a alimentação e a gente fez uma caminha para ele, colocou o galho, tudo, o que a gente conseguiu fazer ali naquele momento, no espaço que a gente tinha, com as coisas que a gente tem aqui disponíveis, a gente fez. Só que assim, ele chegou com o momento com a estereotipia dele, ela também diminuiu a frequência que é feita, mas é mais frequente que ele está fazendo do que a Tica. A Tica é bem espaçada, às vezes o dia inteiro ela passa sem fazer nenhum movimento, só que ele ainda faz todo dia um pouquinho. A gente está tentando melhorar isso, só que os dois eles estão com possibilidade de transferência, então, gente, de destinação para um zoológico em Dois por ter me convidado para participar desse momento, para dessa palestra. Sempre que vocês precisarem também é só mandar mensagem. Eu vou deixar aqui para vocês o meu e-mail e o meu Insta. Pode me seguir lá, pode mandar mensagem. Se precisar do meu celular, as meninas do GES têm, tá? Qualquer coisa é só entrar em contato. A gente aceita estágio, só que agora só no segundo semestre do ano, só por agosto. Daí eu vou conversar certinho com a professora Jussara pra gente organizar, que ela que é responsável aqui pelo CAFES, pra gente organizar e daí eu passo pra vocês. Eu passo pras meninas dos GES também, tá divulgando, e daí a gente vai conversando aí quando que precisar de alguma coisa, tudo, só me chamar.
Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar 3 perguntinhas para vocês responderem. As meninas vão passar o forms para vocês. Respondam, que acho que vai precisar que todo mundo responda para conseguirem o certificado, tá bom? Agradecer por tudo mesmo, tá?